Vamos falar da última consequência do fenômeno da colisão. Mas antes disso, para a gente se preparar para essa fala, vamos lembrar o seguinte: aqui o corpo está no ponto A, vai até o ponto B. Caso a gente tenha as coordenadas, ou seja, os pares ordenados do ponto A e B, como é que eu acho, no formato bidimensional, o deslocamento, o vetor de deslocamento A e B? Bom, o vetor de deslocamento é só subtração, né? O delta S, né, é o S final menos S inicial, que é o final aqui é B, né? Então, 80, 110 menos 20, 30. Então, o formato bidimensional desse vetor de deslocamento vai ser 60, 80 metros. Então, ele deslocou para a direita 60, positivo, e subiu 80. Então, basicamente é isso. Isso aqui vai ser o delta x em vez do x, né? Porque é o delta s em vez do s. E aqui é o delta y. Aqui foi 60 e aqui 80. Está aqui nosso retângulo, né? Tudo bem? Se você tiver dois pontos, e o cara deslocou de um ponto a outro, é só fazer a subtração dos pares ordenados. E o módulo, ou seja, o que é o módulo, né? Isso daqui tudo é vetor, né? O módulo do deslocamento de A para B. O módulo é o tamanho disso daqui. Isso aqui é a hipotenusa, né? Então você faz hipotenusa ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Isso vai dar 10.000, que corresponde a 100 metros. Ou seja, 100 metros é o quanto ele desloca. Então, se for um corpo, um homem andando, quanto ele anda, né? Se for uma bolinha andando, assim por diante. Bom, isso segue o princípio da inércia. Mas digamos que quando ele chegou aqui, né, indo para lá, uma outra partícula veio para cá e existiu uma colisão. Uma colisão que desvia essa partícula para lá e desvia a nossa partícula inicial para cá, ó. De tal forma que a gente estudou até essa partícula chegar ao ponto C. Veja, de B para C não tem ninguém interferindo, lei da inércia. Mas no ponto B houve uma colisão. Então há um desvio da rota. E no momento que há um desvio da rota, mudança de direção, existe uma necessidade de um outro conceito envolvendo o deslocamento. Que é o seguinte: se você tiver, digamos que você tem as coordenadas do ponto C. Como você tem as coordenadas do ponto B, você também pode achar o delta S, vou chamar de delta S2 e esse delta S1. Tudo bem? Então, aqui vai ser 100 metros. Vamos chutar, que a gente já fez a conta, aqui foi 40 metros. Então, existe um conceito chamado distância percorrida, que até agora, usando a lei da inércia, era igual ao deslocamento, em módulo de deslocamento. Mas não é nesse caso. A distância percorrida aqui, ó, é a soma das distâncias percorridas em cada etapa. Então, no caso aqui, vai ser 140 metros. Então, quanto foi a distância percorrida total? 140 metros. Agora, quanto foi o delta S total? Ou seja, do início ao fim. O módulo do delta S. Não é 140. Porque o delta S é a diferença entre o ponto inicial e o ponto final. O que corresponde a deslocar. Deixa eu fazer de outra cor. Um deslocamento que vai do início ao fim. Ó. Ou seja, quando você fala em delta S, não importa o que aconteceu no meio. Ele saiu de um ponto e chegou naquele outro ponto. Então ele deslocou, ele variou desse ponto para esse. O que aconteceu no meio do caminho não interessa.
Quando se perguntar quanto foi o deslocamento do movimento, só considera o ponto inicial e o ponto final. Então, é isso que considera. Então, se você tiver, se eu quero esse ΔS aqui, o tamanho módulo ΔS, eu vou ter que fazer a diferença entre o ponto C e o ponto A. E o que corresponde é seguir uma seta de A para C direto. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que ele andou assim, ó, 140 metros. Pois bem, o deslocamento tem um tamanho menor, vou chutar um valor aqui, não quero fazer conta, nem me alongar muito no vídeo. Digamos que a gente acha 120 metros. Pronto, o deslocamento de A para C foi 120 metros. A distância percorrida foi 140. Né? O deslocamento é só um vetor que sai do início ao fim direto. É assim que trata o deslocamento total. Ok? Uma consequência da existência da colisão. Porque o cara não vai agora seguir o tempo todo em linha reta, porque ele vai bater em alguém. Ok? Então, tenta fazer o exercício abaixo. Vai lá.